Oi, gente! Sejam muito bem-vindas a mais um episódio de A Voz das Mulheres no Climatério. Ao longo dos últimos episódios, a gente falou sobre sintomas, saúde mental, saúde física e vivências reais dessa fase. E hoje a gente vai entrar numa dúvida que aparece sempre. Tá, e o que dá para fazer? Para essa conversa ser clara, responsável e acolhedora, eu convidei a doutora Camille Gomes, que vai ajudar a gente a entender os tratamentos possíveis durante o climatério. Doutora Camille, seja muitíssimo bem-vinda. Obrigada, Giovana. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui, falando de um assunto tão relevante e trazendo conhecimento, né, de uma forma muito clara, através de uma conversa disponível para toda a população, principalmente para essa população que hoje em dia, né, as mulheres, as pessoas portadoras de útero e vagina, após aí os 40 anos, elas estão super importantes, né, em foco no mercado de trabalho, muitas vezes são produtoras da renda familiar, às vezes em caráter exclusivo, porque muitas das vezes elas são o arrimo da família, e são mulheres que estão aí na sua toda potência, né, a gente brinca que são os 40 são os novos 20, os 50 são os novos 30, e muitas das vezes, mesmo elas tendo toda essa importância na sociedade, elas não são vistas no quesito de tratamento. E fica ela cheia de sintomas, muitas das vezes não se reconhecendo Uhum. e não sabe onde procurar informação, onde procurar ajuda. E fica aí uma classificação como sempre ela estivesse cansada, como sempre ela estivesse reclamando. E, na verdade, ela está passando por uma das maiores oscilações hormonais da vida dela, né? Pois é, muito importante a gente debater isso de verdade. E agora, né, que a gente vai debater sobre os tratamentos, vamos lá. Antes de falar do tratamento, eu achei importante a gente recapitular rapidinho os sintomas, porque muitas mulheres ainda não fazem a ligação entre o que estão sentindo e o climatério. E doutora, quais são os sintomas mais comuns que você vê no seu consultório das mulheres falando? Então, a gente tem que separar um pouquinho, porque segundo os critérios de workshop sobre estágio de envelhecimento reprodutivo mais 10, que chama Stroll mais 10, a gente tem algumas fases que são importantes serem faladas. O final do estágio reprodutivo tardio, a transição menopáusica inicial e a transição menopáusica tardia. Na transição menopáusica inicial, muitas das vezes, o que ela vai trazer para a gente é que ela vai falar que ela não se reconhece como ela mesma. Ela chega no consultório e fala, eu não estou me sentindo eu mesma. Por quê? Porque ela tem uma irritabilidade, nervosismo, uma ansiedade. Ela tem redução da concentração, então altera a cognição dela, redução da memória, labilidade emocional, que ela fala, eu estou no banheiro, estou chorando, estou no trabalho, qualquer coisa que fala para mim, eu estou chorando. Uma preocupação excessiva. Então, às vezes, ela não se reconhece como ela mesma e ela não sabe onde procurar ajuda. No estágio tardio, ela apresenta sintomas e sinais mais compatíveis com esse período de transição menopausal, mais reconhecidos socialmente. Então, os sintomas vasomotores, que são o calorão, a alteração do sono, o ressecamento da região genital, né, da vulva, da vagina, a diminuição do desejo sexual e da libido. Então, esses sintomas, eles são mais reconhecíveis. Tá certo. E é importante, né, dizer que nem toda mulher sente tudo isso, não é tipo regrado, né? Exatamente. Tem mulheres que passarão com todos esses sintomas ao mesmo tempo, uma bomba relógio, né, para ela, assim, no viver dela, e tem mulheres, uma pequena parcela que passarão ilesas, não sentirão nada, sortudas, né? Ai, pois é, tem as sortudas de menstruação curta e as sortudas que não passarão por todos esses sintomas, né? Exatamente. Pois é, né? E quando os sintomas começam, muitas mulheres ficam perdidas, testam tudo sozinhas, seguem dicas da internet. E agora, mudando um pouquinho o foco dos sintomas, vamos para os tratamentos, né? O que você diria que é importante evitar que a mulher faça durante esse período? Eu acho que a primeira coisa é colocar tudo na conta da testosterona, né? Porque é uma panaceia, a gente teve até uma nota conjunta
de várias sociedades. Nesse período, a testosterona tem um lugar no desejo sexual hipoativo. A gente sabe que o desejo sexual hipoativo, ou mesmo a libido, né, tem uma característica de influência multifatorial, não é só a diminuição da testosterona. Então, a primeira coisa é não colocar tudo na conta aí da testosterona. Eu acho que hoje o acesso à informação é uma faca de dois gumes, né? Então, a gente tem muitas informações de qualidade e muitas informações que a gente sabe que não trazem nenhum benefício e faz com que essa parcela da sociedade, né, que está passando por esse período, gaste dinheiro à toa. Então, a suplementação, colocar também tudo na conta daí da baixa de vitamina B12, baixa de vitamina D, que também virou uma panaceia, comprar esses suplementos sem nenhuma indicação, acho que é muito importante. A gente tem que perceber que a indústria, né, da suplementação hoje em dia, ela tem um impacto mundial financeiro enorme, e sendo que a gente sabe que as evidências científicas não mostram que exista essa necessidade. A outra coisa é evitar aquele uso de a automedicação porque a vizinha usa, porque a prima usa, porque a irmã usa, procurar o atendimento médico qualificado. Evitar ficar com vergonha e não procurar o atendimento médico, Pois né? Tem muita vergonha. Porque a pessoa, como ela não está se reconhecendo, ela começa a achar que ela, numa fala usando palavras populares, ela tá louca, né? Porque ela chora, ela ri, ela fica brava, ela tá com dificuldade, às vezes, da convivência social, né? Por causa dessas alterações de humor, começa a achar que ela tá com demência, Alzheimer, porque tá esquecendo tudo, e aí, às vezes, ela se retrai, porque como ela não se reconhece, né? Ela fica com vergonha até de falar isso pro profissional. Então, eu acho que tirar esse rótulo, né, de que eu estou desequilibrada, porque na verdade tem explicação científica para tudo que essa pessoa está sentindo. Pois tem fundamentação científica para entender tudo que ela está passando. Tudo que ela está passando. E também, hoje em dia, como eu falei que é uma faca de dois gumes, né? Às vezes a pessoa começa a ter alterações corporais, ganha peso, acúmulo de gordura na região abdominal, aí ela olha no Instagram aquela pessoa que está na mesma faixa etária dela, que está cheia de músculos, gostosa, e aí ela fica até com vergonha também de procurar o atendimento médico, de procurar, né, se exercitar por causa dessa comparação. Então, a rede social e a informação da internet, ela tem que ser utilizada para a construção de um conhecimento e para o empoderamento, né? Para você se enxergar como uma pessoa que ainda é muito capaz de produzir, muito capaz de construir a sua vida e procurar o atendimento de um profissional qualificado. Falando sobre o atendimento profissional, né? O que mais você indica para as mulheres procurarem saber, procurarem fazer por elas mesmas? Hoje também a gente tem vários livros que estão disponíveis em formato PDF ou então também para aparelhos como o Kindle, que fala sobre menopausa. Tem um agora que eu tô doida para ler, que foi a Adriane Galisteu, que ela escreveu em parceria com um médico, porque ela passou por essa fase, né? E ela viu a necessidade de trazer isso junto com o conhecimento científico. Esse ano a gente teve vários lançamentos. Se você quiser, depois a gente pode deixar até um link com o nome desses livros, né? Sim, fica ótimo. Para as pacientes procurarem. Então, acho que a leitura é uma coisa importante. Conversar com o seu médico de referência, seja da sua unidade básica de saúde, seja o ginecologista que te acompanha. A gente vai precisar nessa fase de um nutricionista e de um cardiologista para chamar de seu. Então, porque a gente sabe que afeta também tanto o metabolismo, que ele fica mais lento, então a gente vai precisar de um acompanhamento nutricional de qualidade para ajustar, né, ingesta calórica, os nutrientes necessários, e a gente também tem que ter o acompanhamento do cardiologista, porque a gente sabe que o hipoestrogenismo,
ele afeta a saúde cardiovascular, como aumentando o colesterol, aumentando a chance de fazer elevação dos níveis pressóricos. Então, a gente precisa desse acompanhamento conjunto. Outra coisa que eu acho que está se perdendo, né, é que antigamente a gente vivia numa rede de mulheres. E hoje em dia a gente vai vivendo cada vez mais sozinha, com dificuldade, às vezes, de trocar, né, de falar do íntimo da gente para essa rede, para essa malha, né, de pessoas, ou seja, porque a gente tem uma vida acelerada, ou seja, porque a gente se compara, ou seja, porque cada vez menos a gente tem intimidade profunda com as pessoas que nos cercam. Então, eu acho que montagem de grupos de mulheres para discutir sobre esse assunto é muito interessante, que as cidades tenham isso, que as unidades básicas de saúde promovam esse espaço, mas se não houver na sua comunidade, você pode fazer isso no seu lugar de religião, seja um centro paroquial, seja num terreiro de Umbanda, conversar com as pessoas, né, que lá frequentam, seja com as suas amigas, seja com as mulheres da sua rua, né, num grupo de mães É da escola, verdade. né, porque está todo mundo geralmente na mesma faixa etária. Eu acho que é muito importante a gente voltar a tecer essa malha de rede de apoio sem vergonha, porque eu acho que as mulheres, né, as pessoas portadoras de útero e vagina, quando elas se unem e criam esse lugar de ausculta, de retorno, de aconchego, a gente aumenta a nossa potência enquanto sociedade, né, enquanto fortaleza. Pois é. Como você tinha dito antes, né, o que veio para evitar essa construção de tabus, na verdade está se construindo esses tabus, como compartilhar a sua vida na internet e as pessoas quererem se comparar, e aí essa comparação só vai criando cada vez mais tabus, quando na verdade era para quebrá-los, né. Então realmente é muito importante começar, desde do pequenininho, desde o básico, que é das mulheres mais próximas, até o maior número de mulheres que você conseguir alcançar sendo só uma pessoa, imagina um grupo. Exatamente. A gente teve esse ano, eu falo que foi um tsunami, né? Não foi uma onda, foi um tsunami de pessoas falando sobre menopausa. Menopausa teve aí nos assuntos trend. Que Então, bom. nós tivemos várias atrizes que pegaram essa bandeira, né? E falaram dela muito. Aqui no Brasil a gente teve a Cláudia Raia, a Glória Pires. A gente teve as médicas, principalmente começou nos Estados Unidos, a doutora Moscone falando sobre a menopausa e a saúde do cérebro. Então, eu acho que é um assunto que ele está sendo muito falado, ele está em destaque na mídia. Eu acho que esse ano de 2025 pode ser dito que foi o ano de se falar sobre menopausa, né? E parou-se de varrer esse assunto para debaixo do tapete por vergonha. E eu acho que é justamente por isso, porque as mulheres estão envelhecendo melhores, né? Mais, assim, conhecedoras e donas dos seus corpos, dos seus direitos, da sua posição na sociedade. A gente ainda tem uma sociedade machista, patriarcal, mas eu acho que a gente tem mostrado para a sociedade a importância, né, dessas mulheres portadoras de útero e vagina enquanto construtoras da sociedade e mantenedoras da sociedade. E isso é tão legal no nosso país, tão importante, relevante, que no ano de 2026 o Congresso Internacional sobre Menopausa será no Brasil, no Rio de Janeiro, no final aí de outubro, salvo engano. Então, eu acho que é uma hora da gente falar muito sobre isso, dissipar essa informação e por isso a relevância do seu podcast. Ai, obrigada por ressaltar. Eu gostaria também de falar que é muito legal saber que as atrizes famosas, as cantoras famosas, as mulheres famosas no geral do Brasil estão se posicionando, falando as suas próprias vivências sobre a menopausa e fazendo as mulheres entenderem que aquilo tudo é normal. Na verdade, que pode ser sim um incômodo e que tem sim uma salvação, um tratamento, não Isso é? mesmo, é muito bacana. Pois é, né. Aí mudando agora um pouco, entrando no ponto central do episódio. Quando a gente fala em tratamento, o que isso pode significar na prática?
Os tratamentos, hoje em dia, a gente tem a divisão entre os tratamentos diretamente hormonais, que é a famosa terapia de reposição hormonal, e a gente tem os outros tratamentos que são igualmente relevantes, né, importantes. Então, na terapia de reposição hormonal, a gente tem para as mulheres que têm útero a terapia estroprogestativa, que é a associação de um estrogênio com a progesterona. A verdade é que a base da terapia de reposição hormonal, né, o que é importante é o estrogênio. Para as mulheres que têm útero, é acrescentada a progesterona para a proteção do endométrio, então para a proteção da camada interna do útero. E nas mulheres que não têm mais útero, né, que sofreram uma cirurgia que é chamada esterectomia, né, a gente usa só o estrogênio. Aconteceu uma coisa recentemente, né, o FDA nos Estados Unidos, que é o órgão regulador das medicações, ele tirou a tarja preta das medicações de terapia de reposição hormonal, então isso porque durante muitos anos, tanto os pacientes quanto alguns profissionais, que às vezes não se atualizam, né? Eles ficavam com medo de prescrever, porque teve um estudo há muito tempo atrás que teve um pequeno aumento do risco de câncer de mama, e aí isso foi uma leitura que também não foi feita da maneira correta desse estudo, e ficou aquele estigma, né? Terapia aumenta o risco de câncer de mama, como se fosse assim, para todo mundo isso, e como se fosse um risco enorme. Na verdade, quando você estuda e vai ver esse artigo, não é assim. Então, a retirada disso, eu acho que tira o estigma, né, da terapia de reposição hormonal. Tira um pouco do medo, né? O medo. Então, isso, até para nós aqui no Brasil, né, para os profissionais não restringirem a prescrição. Lógico que a gente tem os critérios de elegibilidade, tem as pessoas que vão poder fazer uso, como as que não vão poder por alguma condição pré-existente, assim como o anticoncepcional. Não é todo o anticoncepcional que pode ser usado em todo mundo. Então, a gente tem esses critérios de elegibilidade, mas chega esse ano também a Sociedade Internacional de Menopausa, agora em outubro, no Dia Internacional aí da Menopausa, e ela traz folhetos explicativos, né, para toda a população, seja ela profissional ou a população em geral, falando dos outros aspectos que são muito importantes também de serem inclusos como tratamento. Então, a gente tem o exercício físico, então eles orientam, né, a Organização Mundial de Saúde, 150 minutos de exercício aeróbico. A Organização Americana de Cuidado Cardiovascular fala de 150 ou mais. Então, o exercício aeróbico, caminhada, natação, luta, dança. Eu falo que o mais barato é pôr o tênis e andar, né? Então, ele é importante de ser realizado. O exercício de força, pelo menos 2 vezes na semana, e aí é musculação mesmo. A gente sabe da importância da musculação nesse período, porque é um período em que a gente perde muita massa muscular, e com a perda da massa muscular altera independência, autonomia, o equilíbrio, e as mulheres, quando elas caem, têm fratura de fêmur, a gente sabe que tem vários riscos associados, inclusive o aumento da mortalidade. Então, a gente construir músculo, né? A gente tem aí hoje, tipo, nas redes sociais, como o Instagram, aquelas velhinhas de 90 anos pegando peso mesmo, Pois né? eu já vi também. Muito interessante. Então, a construção, né, da massa muscular é importante. A gente tem a orientação, então, da Sociedade Internacional também para o cuidado alimentar. Então, a gente sabe hoje, Giovana, que a gente tem um uso indiscriminado dos alimentos ultraprocessados, né? Que são aqueles alimentos que a gente desembala e consome. Então, o macarrão instantâneo, as bebidas açucaradas com gases, o chocolate, as carnes ultraprocessadas. E aí a gente deixa de ter, principalmente no nosso país, que tem uma cultura alimentar tão rica, a gente diminui aí o consumo do básico do brasileiro, que é o básico que é muito rico, né, em macro e micronutrientes, que é o arroz, feijão, uma proteína, que é uma carne, um ovo, um peixe,
e os legumes, né, e verduras, e o consumo de frutas. Então, a gente tem que lembrar que a gente tem que consumir, incluindo o natural aí, legumes, frutas, verduras, né, Uhum. pelo menos 400 gramas por dia. A gente tem a recomendação também do cuidado do sono pela Sociedade Internacional. Então, a gente desligar a tela, ter todo aquele cuidado de higiene ambiental, ter horário para dormir, horário para acordar, né? Porque é muito importante. O sono, ele impacta muito no período aí, tanto de perimenopausa, quanto de menopausa, quanto pós-menopausal. A gente tem também o controle do estresse, Uhum. né? Então, a gente, às vezes, não é só a terapia de reposição hormonal que você vai ter que usar. Às vezes, você vai ter que usar nesse momento um antidepressivo, um ansiolítico, porque às vezes, mesmo usando a terapia de reposição hormonal, você não tem a melhora daqueles outros sintomas, como nervosismo, irritabilidade, labilidade emocional, afastamento do convívio social. E a gente sabe que alguns inibidores da recaptação da serotonina, eles também atuam nos sintomas vasomotores, no calorão, né? Uhum. A gente tem a chegada aí também de uma medicação que vai atuar no centro termogênico, então ela age diretamente no lugar que produz as ondas de calor. E eu acho que é isso, a gente tem sempre que lembrar que o tratamento, ele é um banquinho que eu brinco de 3 pés, não é de 4. Porque se você coloca o quarto, fica muito estável, né? Então, quando você deixa 3 pezinhos, se você tira um, desestabiliza. Então, é a medicação, a mudança de estilo de vida, né? E às vezes o acompanhamento conjunto com outros profissionais, num cuidado transdisciplinar, como eu falei anteriormente, a associação do cuidado nutricional por um nutricionista, do cuidado cardiovascular por um cardiologista. Às vezes você Uhum. precisa incluir até um psiquiatra junto. Então, a gente tem que ter esses 3 pezinhos bem fortes e a paciente também entender que não é só a medicação, que ela tem uma autorresponsabilidade bem grande no processo terapêutico dela. Pois é, então a gente consegue perceber, né, a partir de toda essa informação rica que você trouxe agora, que não tem uma receitinha única para todas as mulheres que estão passando, né. Existe um tratamento que ele é regulado para cada tipo de mulher, cada tipo de corpo, cada tipo de reação aos hormônios que a mulher tem, né. Sim, não é receita de bolo, né, copiar e colar para todo mundo. A gente tem que lembrar que o cuidado é sempre individualizado, porque o que uma apresenta exacerbado, às vezes a outra não apresenta. A gente tem que ter, junto com isso, a paciente assumir que ela está nesse período, comunicar principalmente a família, o núcleo familiar dela, porque eles também precisam entender que ela mudou, né? Que ela está Uhum. num período de muita mudança. Ela tem que ter esse acolhimento, né? E o tratamento, ele vai ter que ser. Eu brinco que ela vai ter que dar o braço para o ginecologista. As pacientes que às vezes não têm acesso ao profissional especialista, né? Às vezes vai ser feito com o médico da família e vai ser um segmento aí longo. E às vezes você não vai acertar, você não vai marcar o gol na primeira prescrição, Uhum. né? Porque é igual o anticoncepcional, às vezes você testa um e não dá certo. Então a gente vai precisar, às vezes, mudar, a gente vai precisar, às vezes, associar uma outra medicação. Ela vai ter que se responsabilizar pela parte da mudança alimentar, do exercício físico. Então, é um longo caminho a ser percorrido. Uhum. Obrigada, viu, por tudo isso, né. Pra encerrar, doutora Camila, que mensagem que você deixaria para uma mulher que está com medo de procurar ajuda ou acha que precisa aguentar isso tudo sozinha? Eu acho que a mensagem é que você está passando por um período que realmente você não vai se reconhecer como você mesma. Às vezes você vai estar extremamente cansada, porque a sua vida de produção laboral, né, de trabalho, vai estar assim no auge,
Muitas das vezes essas mulheres são casadas, ou às vezes ela separou, às vezes ela ficou viúva, ou às vezes está sozinha cuidando de toda a prole, né? Como eu falei no início, às vezes ela é o arrimo da família. Então, é igual andar de avião, quando o comissário fala pra gente, né? Se acontecer alguma coisa, a gente tem que pôr a máscara de oxigênio primeiro na gente. Eu acho que vale muito para esse período. Então, ela tem que se cuidar de uma maneira intensa e bem detalhista em todos os aspectos, seja mental, espiritual, alimentar, da saúde do corpo físico, né? Da saúde ginecológica, cardiovascular, para depois ela poder cuidar das outras áreas da vida dela. Porque se ela não estiver bem, ela não vai conseguir ser uma boa profissional muitas das vezes, porque a carga emocional desestabiliza ela está sempre cansada. Também, às vezes, isso altera ela como provedora, como mãe. Então, eu acho que primeiro colocar a máscara de oxigênio em si mesma, para depois olhar para o outro, né? E tirar um pouco desse peso da comparação que as redes sociais trazem, se enxergar como uma pessoa potente, como uma pessoa bonita, né? Porque às vezes a gente para de ver beleza na gente, porque a gente está olhando só no outro, né? Então a comparação traz isso. E eu acho que também é muito importante que a mulher entenda que, como eu brinquei no começo, né, que hoje os 40 e os 50 são os novos 20 e 30, é porque ela tá, assim, no auge, às vezes, da carreira, da produção intelectual, então que elas olhe também a beleza disso, mesmo com ruguinha, mesmo com uma gordurinha num lugar que ela não queria, porque é muito bonito que você chega nessa fase aí com capacidade, né, laboral, intelectual e com muita sabedoria, né, porque você já tem quilômetros de vida rodado. Isso foi lindo. Nossa, isso foi maravilhoso. Eu mesma, que ainda nem cheguei nessa idade, fiquei emocionada. Ai, muito obrigada pela conversa, viu? Foi muito esclarecedora, de verdade. Obrigada a você pelo convite. Espero que esse podcast chegue aí a vários lugares e que a gente consiga levar informações, né, através da nossa universidade, que é uma universidade pública e que tem vários projetos sociais, e isso é muito lindo, isso muito me emociona, porque eu acho que isso é a função da universidade pública, ser ponto de produção de conhecimento e ponto de mutação da transformação social. E muito obrigada a você que nos ouviu até aqui. E no próximo episódio, a gente vai falar sobre a vida sexual no climatério. Um tema cheio de tabus, mas que precisa ser conversado com verdade. Um beijo e até o próximo episódio do A Voz das Mulheres no Climatério.